Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, no vídeo de hoje nós falaremos do cargo de assistente de controle interno que está presente, né, no concurso da Prefeitura de Senador Canedo, tá? E por que eu vou falar desse cargo? Eu já recebi muitas mensagens de pessoas pedindo dica, pedindo ajuda, falando sobre esse cargo, e eu acredito que a maioria das pessoas estão interessadas nesse cargo por conta disso daqui, ó. Eu vou abrir aqui o edital, aqui no site do Instituto Verbena, e vamos descer lá embaixo nas atribuições e remuneração, e eu acredito que o motivo esteja aqui, tá? Qual é o motivo, pessoal? O motivo é esse aqui, ó. Olha só. Assistente administrativo, não sei se vocês conseguem visualizar, vou subir mais aqui, ó. Dá para visualizar assim. Assistente administrativo, qual é a remuneração? A remuneração, pessoal, é de R$ 1.935,16, tá? Ou seja, menos de R$ 2.000 o vencimento básico. Aí você pega assistente de controle interno, R$ 2.900, já melhora, né? Isso o vencimento, tá? Pode ser que tenha outras coisas aí, tá bom? E além disso, olha só, para assistente de controle interno, você tem aí 6 vagas, tá? 6 vagas para ampla concorrência, 3 vagas para negros, uma vaga para PCD, totalizando 10 vagas imediatas e 30 vagas de cadastro reserva. Então, esse cargo aqui vai ter uma procura, tá? Isso é fato. Só que eu tenho que falar algumas coisas para vocês. Primeira coisa, quando você vai decidir qual cargo você vai prestar num concurso, você tem que se decidir, pessoal, com base em qual a carreira, qual área você escolheu para estudar para concurso, tá? Eu tinha um vídeo que eu gravei no começo do meu canal que falava assim: escolha sua área, alguma coisa assim. Só que eu tirei esse vídeo do ar porque ele é um vídeo muito antigo, microfone ruim, câmera ruim, e aí eu acabei tirando ele do canal. Mas eu vou gravar outro. Mas o primeiro passo no estudo para concurso público é escolher a sua área. Qual é a sua área? Área administrativa, área fiscal, área policial, área de controle. E aí, no caso, o cargo de assistente de controle interno está dentro da área de controle. Então, se você estuda para a área administrativa e você quer fazer para assistente de controle interno, você tem que perceber que você está migrando de área. Então, com certeza, você não vai ter uma base forte nas matérias da área de controle, porque quem estuda para a área de controle vai ter uma base muito forte nas disciplinas que vai cair para assistente de controle interno, beleza? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? O que eu vou fazer? Dada essa introdução, eu queria mostrar para vocês aqui algumas coisas, tá? Primeiramente, pessoal, a parte básica aqui do edital de assistente de controle interno é a parte comum, né? Língua portuguesa, raciocínio lógico e noções de informática, tá? Tem legislação aqui, mas vamos tratar só dessas três. Essas 10 disciplinas aqui, pessoal, são disciplinas padrão, tá? Nada demais, eu não vou comentar dessas três aqui. A maior dificuldade que eu vejo do pessoal é em legislação e na parte específica, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre legislação e sobre a parte específica de assistente de controle interno, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu fiz aqui foi verticalizar o edital de legislação e o edital de assistente de controle interno. E aí, se você me perguntar, Guilherme, como é que eu verticalizo edital? Assiste esse vídeo aqui que eu deixei no card, tá? Aí eu vou abrir aqui a planilha que eu fiz e a gente vai entender juntos, tá? Tá aqui a planilha que está, né, com os conteúdos verticalizados. Então vamos lá, a gente tem aqui legislação e nós temos aqui conhecimentos específicos. Deixa eu ver aqui quanto que tá o zoom de 250%, vou aplicar a mesma coisa aqui. 250%, tá? Beleza. E aí, pessoal, nós iremos passar por cada tópico aqui para vocês entenderem como que é. Tá? Eu vou começar por conhecimentos específicos e vocês vão entender que existem redundâncias em conhecimentos específicos com legislação. Isso é bom, pessoal, porque você pode diminuir o que você vai estudar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Finanças na Constituição Federal. O que é isso daqui?
Bom, a gente vai abrir aqui a Constituição Federal, tá bom? Vou abrir aqui a Constituição, tá? Só digita no Google Constituição Federal e aí a gente vai abrir, eu vou diminuir um pouquinho o zoom e nós iremos aqui digitar, ó, finanças públicas, tá? Finanças públicas, que foi o que ele falou, né? Ele falou que é finanças públicas na Constituição Federal. Então, olha só. Capítulo 2 das finanças públicas. Então, esse tópico aqui, ele começa no artigo 163 da Constituição Federal. Então, anota aí, artigo 163. E aí a gente vai passar aqui, vamos passar. Vai entrar na parte dos orçamentos, que é a parte do PPA, LDO e LOA, extremamente importante para quem estuda da área de controle. Então, vai partir aqui do artigo 163 e vai até qual? Ó, vamos descer. Vamos descer. Ó, artigo 166. Vamos descer mais. Artigo 166 é grande, hein? 166A. 166A, né? 166A, que fala das emendas individuais impositivas. 167, beleza? E aí, 167C, D, E, F, tem vários aqui, né? Até o nosso, até o parágrafo 7º, tá? Então, vai do artigo, peraí que eu deixei de aplicar o zoom, né? Então, vai do artigo 163, vamos voltar aqui, artigo 163, e vai até o nosso artigo 169, né? Vamos confirmar aqui, 169. Vamos aqui, beleza? 168, 169. Então, vamos anotar aqui, vamos anotar, ó, vou anotar bem do ladinho aqui, ó, observações. Observações, tá? Vamos lá. Então, eu vou escrever aqui assim, ó, artigos 163 ao 169 da Constituição Federal de 88, tá bom? 163 ao 169, tá bom? Beleza. Primeiro aqui foi, tá? E aí vai anotando aí também, tá bom? Vai anotando aí também. Beleza. Próximo tópico, princípios da administração pública. Você já sabe isso aqui. Você tem que saber. Princípio da administração pública, o nosso LIMP, tá? E o que é o LIMP? Onde que ele tá? O LIMP tá aqui no artigo 37, tá? Artigo 37 da Constituição Federal. Então vamos subir aqui, artigo 37, tá bom? Artigo 37 da Constituição Federal, tá? Evidentemente que tem uma parte teórica, né, que é a explicação do que seria cada princípio do LIMP, mas isso aqui você com certeza já sabe, tá? Com certeza você sabe, ok? Beleza. Aí, pessoal, o que mais que nós temos, tá? Ah, outra coisa importante. Princípios da administração pública está presente em legislação. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Noções de direito administrativo. Olha aqui, princípios da administração pública. Então vamos excluir, né? Vamos excluir isso aqui, porque se já está lá em conhecimentos específicos, você não precisa estudar de novo aqui em legislação, beleza? Então já matamos um pedacinho ali de legislação. Próximo, planejamento governamental, PPA, LDO e LOA. Se você tiver observado, quando nós passamos pelas finanças públicas na Constituição Federal, eu comentei do PPA, LDO e LOA, tá? Então, esse assunto aqui, pessoal, está dentro do tópico de número 1. Então, eu vou excluir isso daqui, ó. Vou excluir. Beleza? Tá aqui em cima, tá? Olha só, vou voltar lá, o artigo 163. Artigo 163. Aí a gente desce e aqui no 165 fala do quê? Do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias, LDO, e do orçamento anual, tá bom? Então, basicamente, o tópico 3 está inserido no tópico 1. Beleza? Deixa eu congelar aqui essa linha, tá? Deixa eu fazer um congelamento aqui para a gente conseguir descer. Beleza. Próximo assunto: controle da administração pública. Esse assunto aqui, pessoal, é um assunto mais teórico, né? Que você estuda o que é o controle, os tipos de controle. Então, o controle conforme o órgão que vai exercer, o controle com base na finalidade, né? Então, vai ter vários tipos, né? Controle hierárquico, controle
controle finalístico, você vai ter o controle interno, o controle externo, o controle administrativo, judicial, legislativo, controle de mérito, controle de legalidade. Então, tudo isso entra nessa parte conceitual de controle da administração pública. Isso daqui, pessoal, é teoria, tá? É como se fosse teoria. Então, eu vou colocar aqui, ó, teoria. Beleza? Então, e uma coisa importante, eu gravei uma aula recentemente resolvendo questões do Instituto Verbena desse assunto aqui, tá? Controle da administração pública. Vou deixar aqui no card também para você assistir, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, que a gente tem muita aula aqui no YouTube desse assunto aqui, tá bom? Próximo tópico: controle externo exercido pelos tribunais de contas dos municípios do estado de Goiás. E por que isso daqui, né? A Prefeitura de Senador Canedo é um ente federativo, né, que tem característica de ser municipal, é um município. E aqui no estado de Goiás, se você não é daqui, você não tem obrigação de saber, mas aqui nós temos o Tribunal de Contas dos municípios, tá? Não são todos os estados que têm, se eu não me engano, são só 3, né, atualmente. Goiás, Pará e Bahia, se eu não me engano, que é o tribunal que ele é um órgão estadual, porém ele fiscaliza os municípios do estado de Goiás, tanto o poder executivo quanto o legislativo. Aí vamos ler aqui comigo, olha. Controle externo exercido pelos tribunais de contas dos municípios do estado de Goiás. Natureza e competência. Guilherme, onde que eu vou encontrar o que eu vou estudar aqui, né? Primeiramente, pessoal, recomendo que você estude do artigo 70 a 75 da Constituição Federal de 88. Por quê, pessoal? Porque do artigo 70 ao 75 você tem a parte da fiscalização contábil, operacional, patrimonial, orçamentária e financeira, tá? Que é exercida pelo Poder Legislativo, lá na Constituição fala do Congresso Nacional, com o auxílio dos tribunais de contas, tá? Aí você pode se perguntar, Guilherme, mas esse artigo 70, 71, 72 fala do Tribunal de Contas da União, não fala dos municípios. Eu sei, só que você tem que fazer a leitura conjunta com o artigo 75, porque no 75 fala que aplica-se no que couber as disposições do 70 ao 74 para os tribunais de contas dos estados e dos municípios, beleza? Vou até abrir aqui para você ver, para você não achar, né, que eu estou inventando coisa, tá? Que eu estou inventando coisa. Então, olha só. Artigo 75. As normas estabelecidas nesta seção, que seção é essa? É a seção da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, que vai do artigo 70 até o artigo 74. Aplicam-se no que couber a organização, composição, fiscalização dos tribunais de contas do Estado, do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios, tá? Então eu aconselho que você estude. Por quê? Porque quando a gente adentra para a parte específica do TCM Goiás, do TCE Goiás e de qualquer tribunal de contas estadual no nosso Brasil, você vai ver que muita coisa se repete com o que está na Constituição, tá bom? Mas eu não vou parar por aqui, tá? Eu vou abrir aqui com vocês, ó, vou abrir aqui o Google, ó, o Google tá aberto, né? O que eu vou digitar aqui, ó, pessoal? Vou digitar, ó, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Vou abrir aqui. Eu vou abrir o primeiro link aqui, beleza? Tá vendo aqui em cima aqui, ó? Vou abrir em legislação. Cliquei aqui. Beleza. E eu vou descer aqui. Olha só aqui do lado direito. Legislação estadual relativa ao TCM Goiás. Vamos clicar aqui. Aí aqui em cima, pessoal, o que nós temos aqui, ó? Lei Orgânica do TCM Goiás. Vou clicar. O que nós temos aqui, pessoal? A Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás. E aí, quando a gente entra aqui no tópico, olha só, controle externo exercido pelo TCM Goiás, e olha essas duas palavrinhas aqui, natureza e competência. Vamos abrir a lei orgânica aqui? Pessoal, olha o título 1, capítulo 1. Natureza e competência. Pronto, achamos o que o edital queria. Então você vai estudar aqui, ó, esse capítulo 1 do título 1 da Lei Orgânica do TCM Goiás, e você vai ver que é muito parecido com as disposições constitucionais, tá bom? Olha o tanto que é pequeno, ó.
3 páginas, bem tranquilo. Natureza e competência. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Capítulo 1, título 1, capítulo 1, Lei Orgânica, vou chamar de LO, TCM Goiás. Beleza? Beleza, né? Ah, Guilherme, mas não tem questões disso daqui. Eu procurei aqui no Tec Concurso e tem pouca questão. Beleza, o que você vai fazer? Você vai fazer questões inéditas desse assunto aqui, utilizando inteligência artificial. Aí o que você vai fazer? Assistir esse outro vídeo meu aqui. Beleza? Próximo. Aí aqui, pessoal, nessa parte aqui, nós temos auditoria governamental. Vou colocar aqui de negrito, tá? Auditoria governamental. Esse assunto aqui, pessoal, é um assunto teórico, tá? E aqui nós teremos uma parte de auditoria governamental, mas também tem algumas coisas de auditoria privada, tá? Porque, assim, a auditoria governamental, ela utiliza como base, né, aquelas normas internacionais, as INTOSAIs, que foram, né, trazidas aqui para o Brasil, que existe uma interpretação dos tribunais de contas e etc. Mas as técnicas de auditoria, elas também são aplicadas, né, as do setor privado são aplicadas nas auditorias governamentais, ok? Beleza, aí agora eu vou mostrar uns vídeos aqui para vocês. Depois nós temos a parte do controle interno. E aí, pessoal, você vai perguntar para mim assim, Guilherme, mas aqui em cima, no tópico 4, nós estudamos aqui controle interno e externo. Estudamos, mas aqui, pessoal, é simplesmente uma definição bem tranquila, né? Controle interno, que é o controle exercido pelos próprios órgãos, né? Então, o Poder Judiciário vai exercer o controle interno no âmbito do seu poder. Então, vai ter lá um departamento de controle interno, etc, etc. Controle externo é realizado por outro órgão. Então, o legislativo sobre o executivo, o judiciário sobre o executivo, o Tribunal de Contas sobre algum poder e assim por diante. O controle interno é dentro da estrutura organizacional. Isso é uma definição, tá? Agora, aqui, pessoal, a gente entra de maneira específica, tá? E aqui, pessoal, você vai ter que estudar o COSO, tá? Vou colocar aqui, ó, teoria, COSO. Nossa, Guilherme, COSO, palavrão, pois é, mas chama COSO, tá? Não fui eu que inventei isso aqui, não. Beleza. Depois, pessoal, nós temos aqui atos administrativos. Isso daqui você já tem que estar estudando, né? E aí perceba que esse assunto vai ser redundante aqui com legislação, tá bom? Atos administrativos, você pode excluir daqui, tá? E olha que controle você também pode excluir, tá bom? Você também pode excluir daqui. Por quê? Porque o que mais tem na parte específica é controle, tá? Aqui é o quê? Teoria. Beleza. Aí, pessoal, depois nós temos nos tópicos 9 e 10, Lei 14.133. Então, aqui tá falando, ó, licitação, conceito, finalidade, princípios, objeto, etc, etc, etc. No tópico 10, contratos administrativos, que tá dentro da Lei de Licitações e Contratos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Lei Seca, Lei 14.133 de 2021. Beleza? Próximo. Aí, pessoal, a gente entra na LRF, tá? A nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu vou colocar aqui, ó, Lei Seca, LRF. Beleza. No tópico 12, nós temos aqui gestão patrimonial, transparência, controle, fiscalização, instrumentos de transparência, prestação de contas, relatório de gestão fiscal. Pessoal, isso daqui é LRF, tá? E aí, se a gente olhar aqui no edital, vamos dar uma olhada aqui no edital, olha só. Olha só. Aqui no edital, assim, ele poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Porque no tópico 11 e 12 são coisas relativas à LRF. Só que quando você olha aqui, o tópico 11 traz a LRF de maneira genérica, tá? Lei Complementar 101 de 2000 e alterações, então de maneira geral. Então, na minha interpretação, quando a banca coloca um tópico assim, sozinho e autônomo, ele é um tópico que é para você estudar toda a lei. Só que quando vem o tópico 12, pessoal, o tópico 12 são coisas específicas da LRF. Olha só, gestão patrimonial. Vamos abrir aqui, Lei de Responsabilidade Fiscal. Beleza? Aí, olha só, eu vou digitar aqui, ó, gestão
patrimonial. Olha só, capítulo 8º, gestão patrimonial. E aqui nós temos, né? Ó, a parte de gestão patrimonial. Depois nós temos aqui gestão fiscal. Tem gestão fiscal aqui? Tem, ó, transparência, controle, fiscalização, ó, transparência, controle e fiscalização. Então seria essa parte aqui. Então assim, pessoal, eu acredito que o edital ele quis esmiuçar somente essa parte aqui da LRF, tá? Porque se ele traz no tópico 12 coisas específicas da LRF, então eu acho que ele não vai cobrá-la toda não, tá? Então eu vou até anotar aqui, deixar anotado para você saber, tá? Então vamos lá, gestão patrimonial, tá? Gestão patrimonial começa no artigo 43. Então vamos lá. Artigos 43 ao, aí depois transparência, controle e fiscalização. Aí a gente segue aqui, ó, no capítulo 9, tá? No capítulo 9 todinho, tá? Vamos descer, beleza? Vamos descer. E aí acabou, né? E aí acabou. O último aqui, ó, seria relatório de gestão fiscal. Então, até aqui, ó, relatório de gestão fiscal, que vai até qual artigo? Até o artigo 55 ao 55. Então, beleza. Aí, pessoal, aí é uma tomada de decisão sua, tá? Você pode estudar somente esses tópicos aqui da LRF, tendo em vista que a sua banca colocou de maneira específica esses tópicos, ou você pode estudar a LRF toda, tendo em vista que foi colocado como um tópico autônomo, tá? Isso daqui, pessoal, é bagunça de edital, tá? Se o edital fosse um pouquinho mais organizado, o examinador deixava claro o que ele quer. Tá? E no meu pensamento, se ele quer cobrar toda a LRF, não faria sentido ter esse tópico 12 aqui. Não faria sentido. Agora, se ele quisesse cobrar somente o tópico 12, ele poderia colocar aqui Lei Complementar 101 de 2000 e colocar 2 pontos, tá? E aí colocava, ó, capítulo, qual que era o capítulo aqui? Capítulo 8 e 9, né? E ele colocava de forma específica, pessoal, não custa nada fazer isso, tá? Beleza. Próxima. Lei anticorrupção. Pessoal, lei anticorrupção também está dentro da parte do controle, tá? Inclusive, em alguns editais, a lei anticorrupção vem dentro do tópico de controle externo, tá? Para quem estuda para Tribunal de Contas. Então, aqui é o quê? Lei seca, beleza? Lei seca. Próximo, lei de acesso à informação. Pessoal, lei de acesso à informação, lei seca. E aí, pessoal, aqui está redundante, tá? Porque nós temos a lei de acesso à informação também em legislação. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou excluir também, tá bom? Vou excluir aqui da nossa legislação, tá? Beleza, Lei 4.320, que é a nossa lei que traz as normas gerais de direito financeiro, tá? Então, Lei 4.320, vamos abrir aqui rapidamente, tá? Ó, estatui as normas gerais de direito financeiro, tá? E aqui o edital foi muito claro, ele quer que você estude o título 8, tá? O título 8. Então, vou colocar aqui, ó, Lei 4.320 de 64, artigos. Aí vamos lá no título 8, né? Título 8. Vamos lá. Começa no artigo 75 até o, olha só, capítulo 2, controle interno, tá vendo, pessoal? Que é bem específico para o que você precisa. Então vamos lá, ele fala aqui, ó, controle da execução orçamentária, tá? Que seria aqui o título 8. E aí ele fala aqui, disposições gerais, controle interno e externo. Então, provavelmente, é só até aqui, ó, artigo 82. Bem pequenininho, né? Bem pequenininho, não tem desculpa, ó. Artigo 75, 76, 77 até o 82. Beleza? Beleza, né? Aí depois aqui, normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Isso daqui, pessoal, é um tópico macro, tá? É um tópico macro, porque a maneira esmiuçada dele é o tópico 17, contabilidade aplicada ao setor público, tá? E aqui eu vou colocar, ó, teoria mais lei, tá? Porque quando você estuda contabilidade pública, os professores geralmente também falam um pouquinho sobre a parte de lei, tá? LRF,
a própria Lei 4.320, existe ali, né, uma certa uma certa similaridade em algumas coisas, tá? A diferença é que a gente está falando de contabilidade, tá? Então vai falar de procedimentos contábeis e etc. Beleza? O que mais que nós temos, pessoal? Por fim, né? Por fim, o que nós temos aqui? Lei Orgânica do Município de Senador Canedo, título 4, tá? E aí, no caso da lei orgânica, pessoal, eu vou lembrar vocês do problema que nós temos, que nós não sabemos qual é a lei orgânica correta, tá? Eu gravei um vídeo sobre isso, tá? Ó, pessoal, hoje eu já dei indicação de 4 vídeos meus, tá? Assiste aí. Mas eu vou abrir aqui a lei orgânica que o meu pai, né, pegou lá na Câmara de Senador Canedo, que eu julgo ser a correta, porque o meu digníssimo pai pegou na própria Câmara Municipal de Senador Canedo. Se essa aqui tiver errada, aí a gente tá lascado, né? Tá lascado. Vamos lá, qual que é o tópico aqui? Título 4. Tributação, finanças e orçamento. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Título 4. Tributação, finanças e orçamento. Então vamos lá na página 56. 56. Beleza? Vamos lá? Beleza. Vamos voltar aqui. Pera aí, né, pessoal? Fiz coisa errada aqui. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui. Vou voltar. Pera aí. Título 4. Da tributação, finanças e orçamento. É isso aqui mesmo, né? É isso aqui. Beleza. Então, vamos lá. Página 56. Tá certo? Página 56. Então, vamos lá. Beleza. Achei. Artigo 65. Então, vamos colocar aqui, ó. Lei Orgânica de Senador Canedo, do município de Senador Canedo, artigos 67 ao até qual artigo? Aí vamos descer, né? É todo o título 4, né? É todo o título 4. Então vamos lá, vamos descer aqui. Beleza, vamos descer, ó, a parte de orçamento, extremamente importante, você tem que saber isso daqui, tá, pessoal? Quem trabalha na parte de controle tem que manjar tudo de controle interno e controle externo, né, evidentemente, e a parte de AFO, tá? Você tem que saber, pessoal, tem que saber. Beleza? Ó, até qual parte? 79A. Então, até o artigo 79A. E aí, de novo, Guilherme, não tem questão disso daqui lá no TEC Concursos. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai criar questões inéditas, conforme o vídeo que eu indiquei aqui. Beleza? Então, pessoal, nós esmiuçamos tudo aqui. Esmiuçamos. E aí eu sei que você vai me perguntar, Guilherme, onde que eu vou estudar isso daqui? Onde que eu vou estudar? Eu não tenho dinheiro para pagar um curso, beleza. Mas um investimento você tem que fazer, que é o site de questões, o TEC Concurso, porque você precisa fazer questões. Já a parte teórica, a gente consegue achar em alguns lugares, tá? E eu vou mostrar para vocês. Mas antes, vamos só colocar também aqui o de legislação, tá? Vou colocar aqui as observações de legislação, ok? Observações, para não ficar incompleto, tá? Perceba que legislação, pessoal, a gente diminuiu muito, né? Diminuiu muito. Mas vamos lá. Ética no setor público é teoria. Noções de direito administrativo vai ser uma mescla, tá? Ó, poderes administrativos é teoria. Então vou colocar aqui, ó, teoria, mais processo administrativo e responsabilização. Processo administrativo, pessoal, é lei seca, tá? Que lei é essa? Lei 9784 de 99, que é a lei do processo administrativo federal. E aí você vai me falar, Guilherme, mas Senador Canedo é um ente federativo municipal, não é federal. Pois é, pessoal, mas eu quero que você me mostre cadê a lei do processo administrativo municipal, tá? Nós não temos, tá? Eu pelo menos não achei. Agora, se tiver essa lei, você comenta aí, tá? Vou colocar aqui, ó, lei 9784 de 99, tá bom? Olha aí, ó, regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, beleza? Responsabilização, aqui, pessoal, seria a parte de responsabilidade civil, que seria uma parte teórica, mas também tá lá na Constituição Federal, tá? Mas tá lá na Constituição Federal, no artigo 37, tá? E o inciso, eu não lembro agora de cabeça, então vou colocar aqui, ó, artigo 37, tá bom? Artigo 37, vamos voltar aqui, vamos voltar.
vai ser bem aqui embaixo, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? Que é a parte que fala de responsabilidade civil, tá? Responsabilidade civil objetiva, ó, tá? Aqui, ó, parágrafo 6º, tá? Parágrafo 6º. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, artigo 37, vou copiar e colar aqui, porque esse símbolo aqui, eu não sei fazer ele aqui no Excel. Se alguém souber, me fala aí, tá? Para eu fazer esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Depois me ensine a fazer isso no Excel, tá? Constituição Federal de 88, tá? Constituição Federal de 88. Beleza? Tá. Improbidade administrativa, lei seca, tá? Lei seca. Constituição Federal, capítulo 7 da Administração Pública, seções 1 e 2. Aqui, pessoal, seria essa parte aqui, ó. Seria do artigo, vamos voltar aqui, do artigo 37, então Constituição Federal, artigo 37, até qual? Tá? Até que a seção 2. A seção 2, que é a parte dos servidores públicos, vai até o artigo, vamos descer aqui, artigo 41. 41, beleza? Beleza. Aí nós temos aqui LGPD, lei seca. Depois nós temos lei orgânica, lei seca. E aí nós temos o Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Lei seca. Beleza, pessoal. Aí agora eu quero mostrar para vocês, vamos voltar aqui para a parte de conhecimentos específicos. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, olha, onde você vai encontrar essas aulas aqui. Pessoal, no YouTube vai ter praticamente tudo que você precisa, tá? Então vamos lá, eu vou voltar aqui, tá bom? Vou voltar e eu vou entrar aqui no YouTube, tá? No YouTube. Bom, eu abri aqui o YouTube e aí eu vou pesquisar assim, ó. Vou colocar aqui Tec Concursos, beleza? Tec Concursos. E aí, pessoal, eu vou abrir o canal do YouTube do Tec Concursos, tá? Pessoal, eu queria que vocês ficassem ligados numa coisa. O Tec, além de ser um excelente site de questões, eles também possuem aulas teóricas, tá? Tanto lá no site do Tec, se você tiver acesso ali ao plano avançado, que é o plano mais caro, você tem praticamente um curso de todas as disciplinas. Porém, aqui no YouTube, eles disponibilizam várias aulas gratuitas. Então, aqui no canal do Tec, eu vou vir aqui, ó, playlists, tá? Playlists. Aí, eu vou descer aqui e vamos por partes, tá? Vamos por parte aqui. Olha só, pessoal. Olha só, vou descer aqui e eu vou vir. Cadê o que eu queria, gente? Pera aí, deixa eu subir de novo. Deixa eu subir. Aqui, ó. Auditoria governamental e controle, tá? Auditoria governamental e controle. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor, tá? Vou dar um zoom para você ver melhor. Pessoal, olha essa playlist aqui. Auditoria governamental e controle. Aqui, pessoal, fala de muita coisa, praticamente tudo que você precisa de auditoria governamental e controle, tá? Ó, controle interno, aí vem aqui a parte de auditoria governamental, do TCU. Pessoal, tem coisa demais aqui, ó, coisa demais. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir essa playlist aqui. Eu vou abrir essa playlist e aí, pessoal, eu vou salvá-la aqui nessa planilha aqui, tá? Vou salvar aqui. E toda essa parte que eu falei, pessoal, a gente pode englobar todos esses assuntos aqui, ó. Todos esses assuntos aqui. Então, vou colocar bem aqui, ó. Vou copiar e colar, tá bom? Vou copiar e colar. E aqui eu vou até editar o link, tá? Vou até editar o link. Vou colocar aqui, auditoria governamental e controle, beleza? E controle. Ok? Ficou bom? Ficou bom, né? E aí, olha só, a gente está montando aqui, pessoal. Isso aqui é uma mentoria, né? É uma mentoria gratuita que eu estou disponibilizando aqui para vocês, tá bom? Beleza. Vou diminuir aqui o zoom um pouco. Beleza, agora ficou bom, agora ficou bom. Tá, eu vou vir aqui, ó. Beleza. Tá. Aí, pessoal, aí, vamos dar continuidade aqui, né? Vamos dar continuidade. Que eu vou colocar assim, ó, aulas. Aulas. Ok? Aulas. Beleza. Finanças públicas na Constituição Federal de 88. Onde que eu vou achar isso daqui? Onde? Aí eu vou voltar aqui, ó.
vou voltar aqui no nosso tech, e aí, olha só, eu vou voltar aqui na nossa. Peraí, deixa eu diminuir o zoom aqui. Vou voltar aqui no Tech Concursos, vou lá na playlist, tá? E aí é o seguinte, pessoal, essa parte aqui de finanças públicas, né, é uma parte constitucional. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou descer, tá? Vou descer, e olha só, pessoal, nós temos aqui uma playlist de direito constitucional. É um curso, né? É um curso do professor Jean-Claude, né? E se eu não me engano, esse professor já até faleceu, tá? Minhas condolências aí à família, tá? Beleza? E o que que eu vou fazer? Eu vou pesquisar aqui, ó, finanças públicas. Finanças públicas. Cadê? Tem que descer mais, né? Descer mais. Finanças públicas. Beleza? Cadê? Achei, tá aqui, ó, pessoal. Então, olha só, pessoal. Aula de finanças. Ah, vocês estão enxergando? Vocês não estão enxergando direito, né? Agora tá. Aula de finanças públicas, normas gerais, aula de finanças públicas, orçamento, parte um e parte 2. Tá bom? Então eu vou salvar essa primeira aula aqui, mas lembra que tem a sequência, né? E aí você vai assistir na sequência, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, finanças públicas, tá? Finanças públicas. Beleza? Vou colocar aqui. Aí eu vou editar aqui, beleza? Vou colocar finanças públicas. Ok? Beleza. Então tá aqui também. Bom, princípios da administração pública e atos administrativos. Princípios e atos administrativos, pessoal, a gente vai ter na parte de direito administrativo. Então, eu vou voltar aqui no site do TEC, vou voltar. E aí, pessoal, você tem aqui o curso do professor, se eu não me engano, ele chama Bruno, né? Bruno Lira, se eu não me engano, tá? Deixa eu só ver se o nome dele é esse para eu não falar errado, né? Bruno Lira, exatamente, professor Bruno Lira. E aqui, pessoal, nós temos 228 aulas de direito administrativo, pessoal. Tudo isso gratuito, tá? Tá aqui disponível, tá? E aí nós temos aqui aulas. Olha só, vou voltar aqui, ó. Regime jurídico, princípios, depois atos administrativos, tudo aquilo que a gente precisa, tá? Que tá aqui. Também tem aula da lei de licitações aqui do professor, beleza? Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse link aqui, tá bom? Vou colocar aqui também, tá bom? Beleza? Então eu vou vir aqui, ó, direito administrativo. Vou colocar assim, ó, direito administrativo. Pronto. E aí, pessoal, olha só. Aqui embaixo eu já vou deixar um tracinho aqui. Por que eu vou deixar um tracinho? Porque atos administrativos está aqui dentro, tá? E aí, olha só. Aqui do lado de cá, ó, cadê lei anticorrupção? Será que tem lei anticorrupção ali? Vamos dar uma olhada ali no curso do professor? Vamos lá, ó, vou descer aqui. Vou descer. Beleza. Beleza, vou colocar aqui, ó. Lei anticorrupção. Tem? Tem, pessoal. Olha só. Das disposições gerais da lei anticorrupção. Então, aqui tem a parte da lei, né, 12.846, que seria essa parte aqui, essa aula aqui, essa aula, essa aula, essa aula, essa aula. Ou seja, nós temos a lei anticorrupção, tá? Então, vou colocar um tracinho aqui também, ó. Lei de acesso à informação. Tem também? Tem também, tá? Que seria qual aula? Seria qual lei? 12.527, tá? Tá aqui também, ó. Lei 12.527. Então vai estar tudo aqui, tá? Lei de improbidade. Também tem, né? Vou voltar lá. Improbidade. Beleza? Tá aqui também. Então, pessoal, o que que eu quero dizer para vocês, para todos vocês aí? Quando você vai se organizar, você faz isso daqui. Você verticaliza o edital, você coloca as observações do que você precisa estudar. E aí, se você não tem dinheiro para pagar um curso, você pega aulas gratuitas. E é bom você já deixar linkado, porque isso daqui você faz quando o edital é publicado. E aí você vem, organiza seu material e a partir daqui você começa a estudar, tá? Faltou uma coisinha aqui só, que seria os cadernos de questões do TEC, tá? E aí você vai elaborar seus cadernos de questões, tá bom? Mas aí, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Ah, Guilherme, aula de lei 14.133. Pessoal, tem lá no meu canal. Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Vou voltar aqui, cadê? Onde a gente estava? Vou colocar aqui, ó. Espíndola concursos, cadê, ó?
Espíndola, concursos, tá? Já até aparece aqui já na aba de pesquisa, tá? Já até aparece aqui na aba de pesquisa. E aqui você vai vir aqui, ó, na aula ao vivo, tá? Ao vivo. Tá vendo essa revisão final aqui, pessoal? Essa revisão eu fiz para o concurso do TSE unificado. E eu praticamente, pessoal, varri toda a lei de licitações, tá? Toda a lei de licitações. Eu vou na parte contratual, vou na parte de irregularidades, eu passo por um monte de coisas, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar e colar também, tá bom? Vou copiar e colar aqui, tá? Vou colocar aqui e eu vou colocar aqui editar hiperlink, Lei 14.133 de 2021, licitações e contratos. Ok? Beleza? E aí o que é que ficou faltando? Ficou faltando aqui LRF, tá, pessoal? Isso daqui, se você pesquisar no YouTube, você vai achar, tá? Essas duas partes aqui, né, conforme nós falamos, né? Lembra da observação que eu fiz? Aqui é a parte da Lei 4.320, você acha também. Esse restante aqui você também acha. Lei Orgânico do Canedo, tem que dar uma olhada, mas qualquer coisa, pessoal, vai direto para a Lei Seca. E aí, você estudando esses tópicos aqui, resolvendo questões, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Tá bom, pessoal? E aí, para quem ficou até o final do vídeo, tá? Eu vou disponibilizar essa planilha aqui para vocês, tá bom? Vou disponibilizar para vocês, tá bom? Vou deixar aqui nos comentários não, aqui na descrição. Você pega ela e faça o download, tá? Mas por favor, pessoal, vamos ser honestos, tá? E não vamos comercializar isso daqui, por favor, beleza? Então eu vou deixar disponibilizado aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Eu fiz com muito carinho. Deixa o like, comenta, compartilha. Isso daqui, pessoal, foi uma mentoria gratuita, tá? E eu vou deixar disponível para vocês, tá bom? Abraço, pessoal. Até mais.